Pessoal, vamos fazer alguns apontamentos aqui sobre os animais na Constituição de 88 e as leis esparsas. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º, reconhece que os animais são dotados de sensibilidade, impondo à sociedade e ao Estado o dever de respeitar a vida, a liberdade corporal, a integridade física desses seres, além de proibir expressamente as práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem extinção ou submetam animais a qualquer crueldade. Então, um ponto aqui. A nossa Constituição, ela evoluiu, de certa forma, trazendo que os animais são seres dotados de sensibilidade. Observe que eles não deixaram ainda de ser coisas no nosso ordenamento jurídico, mas eles já têm uma proteção legal na Constituição, lá no artigo citado, que é o 225, parágrafo 1º, inciso 8º, já traz ali a proteção. Existem leis esparsas também que protegem os animais. Por exemplo, o maltratar animais é crime. E a norma constitucional atribuiu um mínimo direito ao animal, ou seja, o de não se submeter os seres a tratamentos cruéis ou coloquem em risco a sua integridade física, né? E a lei federal, um detalhe importante aqui, 9605 de 98, criminaliza a conduta daquele que abusivamente maltrata, ofere ou mutila animais, lá em seu artigo 32. Também na Constituição, no artigo 127, a defesa dos animais é feita pelo Ministério Público. Então vamos lá. O Ministério Público, o Parquet, ele é o órgão que promove a ação civil pública e ele tem autonomia, legitimidade, melhor dizendo, para promover ações que visam proteção dos animais. E lembrando que maltratar animais é crime. E nós vemos muito isso em condomínio. Alguns casos onde moradores viajam, deixam os seus animais na unidade, ali muitas vezes apenas com um bebedouro ou deixando ali um pouco de alimento, mas se for constatado que esse animal ficou numa condição de maus trato, o dono da unidade vai responder por crime, ok? Vamos dando prosseguimento aqui. A grande pergunta que eu sempre escuto é: professor Hugo, pode ou não pode animais em condomínio? Gente, a regra é o seguinte, lembra que eu falei dos 3 S's? Vamos lá. Feriu a saúde, por exemplo, se está trazendo algum incômodo aos moradores, um risco de alguma doença, não pode. Outra questão, segurança, um cachorro feroz, um cachorro ali que não tem um convívio pacífico com os seres humanos ou outros animais, também não pode. E saúde e sossego, o sossego, aquele cachorro, eu estou falando de cachorro, gente, mas são animais em gerais. No geral, qualquer animal que venha trazer ali uma perturbação ao sossego, ele pode ser impedido de estar no condomínio através de uma ação judicial. O dono pode ser multado, que ele é o responsável legal pelo animal, nós vamos trazer aqui mais para frente. Então, assim, a regra é o seguinte: não feriu o 1277 do Código Civil, ok, posso criar. Até porque o condomínio, na sua essência, ele é uma divisão da propriedade onde existem partes comuns, que são de todos, que existem ali as frações ideais, e as partes privativas. Eu estou falando aqui do animal dentro da sua unidade. Acontece que nos condomínios existem as normas, as convenções e os regimentos, e elas podem estabelecer algumas regras para que esses animais fiquem ali no condomínio. Por exemplo, existem alguns estados que existem animais que só podem transitar com focinheira. Então, o proprietário ele tem que respeitar a legislação sob pena de multa e de responder uma ação também na esfera civil e criminal. Então, vamos lá. Inicialmente, existiam alguns julgados que, principalmente aqui eu vou trazer um do Distrito Federal, que vinham apontando essa possibilidade dos animais, de criação de animais domésticos em condomínio. Vamos lá, eu vou ler para vocês. As restrições convencionadas sobre o pleno domínio da propriedade
se justificam desde que a sua finalidade precípua seja preservar, olha lá a regrinha de 3, a segurança, o sossego e a saúde dos condôminos, artigo lá, né, que eu falei 1277. Então vamos lá, o Tribunal de Justiça nesse julgado entendeu que se o animal não causar um risco, ele pode, né, o dono pode ter esse animal em sua propriedade independente se o regimento ou a convenção proíba. Porque a convenção ela está abaixo das normas, das leis e da Constituição. Então, o direito de propriedade, lá no seu artigo 5º, ele é um direito garantido pela Carta Maior, pela Constituição, a Lei Magna. Então, não poderia uma convenção ou um regimento proibir o proprietário de ter o seu animal. Contudo, no nosso direito sempre existem as limitações, ou o nosso direito ele é mitigado para que nós possamos respeitar algumas regras, que novamente é a regrinha dos 3S que eu já falei para vocês. Vamos lá. Pois bem, o STJ, na sua terceira turma, já enfrentou essa questão, trazendo uma segurança maior a nós operadores do direito. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, ele garantiu a uma moradora, proprietária de uma gata, que é até curioso que essa gata ficou famosa, é a gata Nina, o direito de permanecer residindo na unidade, pois mesmo que a convenção daquele condomínio proíba o direito de propriedade, ele é soberano. E aquela gata, até então, que nós sabemos, nunca feriu nenhum dos 3S da nossa regrinha, que é saúde, sossego ou segurança. Então foi confirmado, vamos lá, ó, a convenção proibia, mas o STJ entendeu que, mesmo a convenção proibindo, existe o Código Civil e a Constituição que dão o direito do proprietário criar os seus animais, desde que respeitadas as normas de vizinhança. Ok? Então, vamos lá, animais domésticos, um detalhe que eu quero deixar para vocês, que criar animais em condomínio, você tem que seguir toda uma legislação. Então, animais silvestres, você tem que observar toda a legislação e geralmente são proibidos a sua criação em condomínio. Nós vamos ver também que é necessário tomar cuidados. O dono do animal, ele precisa tomar cuidado, porque ele é o responsável legal por aquele animal. No caso de acontecer algum acidente, o Código Civil de 2002 já traz a responsabilidade do dono. Então, se ele agiu com imprudência, imperícia ou negligência, ele pode ser responsabilizado civil e criminalmente. Agora nós vamos ver alguns casos que aconteceram, né? E nós vamos comentar em seguida. Policiais do Batalhão Ambiental fazem neste momento uma operação para tentar encontrar a jiboia que sumiu de um apartamento em Águas Claras. A cobra era criada por um morador e foi vista por um vizinho. No prédio onde a cobra sumiu, o clima está tenso. A minha esposa não abre gaveta, está extremamente preocupada. O comentário por aqui não é outro. Eu acho que vão encontrar, sim. Na terça-noite, o Marcos Vinícius ouviu um barulho dentro do armário. Ele estava estudando. Quando abriu a porta, se deparou com a jiboia arco-íris. Depois do susto, descobriram que a cobra é de um morador do 28º andar. Tem 1 ano e meio que ele cria a jiboia, que tem 1,30 m de comprimento. O problema é que a cobra desapareceu por onde entrou, uma tomada que estava aberta. A Polícia Ambiental está no prédio colocando 10 armadilhas em andares diferentes. Ela consiste em um funil aqui dentro da boca desse garrafão, né, onde a serpente vai conseguir passar por aqui, mas quando ela tenta voltar, se ela tentar voltar o outro lado, ela não consegue porque ele está fechado. Os ratinhos criados no zoológico para alimentar os animais chegaram às 11 da manhã. Eles vão ser usados como isca nas armadilhas. O dono da cobra não tem autorização do IBAMA para criar animal silvestre. Vai responder pelo crime ambiental. A pena é de 3 meses a 1 ano de prisão ou multa que pode variar de R$ 500 a R$ 5.000. Segundo a Polícia Ambiental, a jiboia arco-íris não é venenosa. É domesticada. É o que a gente tem alertado todos os moradores, se tentarem capturar ela da forma errada ou encurralar um animal e ela se sentir ameaçada, ela vai morder. E essa mordida, ela traz consigo, né, alguns micro-organismos que pode causar uma infecção na vítima. Moradores de prédios vizinhos estão assustados com a história. Para mim é estranho, se eu ver uma cobra, a primeira reação é matar. Então,
Se eu der conta na hora, porque o medo eu tô. Vocês viram aí, pessoal, o caso da jiboia, que aconteceu lá numa região de Brasília? Pois bem, então, essa jiboia é a jiboia arco-íris, né, a espécie dela. E o proprietário dessa jiboia, ele não tinha autorização para criar esse animal em condomínio. Além disso, ele ainda vai responder por maus tratos, porque a jiboia, ela saiu da unidade e acabou dando um susto no estudante. Imagina, o cara estava lá no computador, de repente desce na escrivaninha uma jiboia. Vocês viram aí a foto, né? Então, além de ele não ter autorização legal, ela acabou criando uma celeuma no condomínio. E os órgãos públicos de proteção ali, a fauna, foram acionados, a delegacia do meio ambiente, porque eles passaram de cerca de 3 dias procurando essa cobra e foram achar ela ali no jardim. Então, é um alerta que animais silvestres, além de ser necessário uma autorização legal, eles não podem, assim como os domésticos, ferir a saúde, sossego ou segurança. Agora o caso do bugio. A criança de 1 ano e 10 meses que foi atacada por um macaco bugio dentro de um apartamento em Araucária está internada no Hospital do Trabalhador. Os moradores do condomínio querem que o macaco seja retirado da mata vizinha aos prédios. A menina, de menos de 2 anos, está internada no Hospital do Trabalhador. Ela teve que fazer uma cirurgia plástica para reconstruir uma parte do couro cabeludo. Os médicos também deram pontos na testa por causa de um corte profundo. O pai conta que, na hora do ataque, ontem de manhã, a menina estava na sala com a irmã mais velha e a mãe. Elas estavam de costas para a porta da sacada, aí ela saiu dali, foi no quarto pegar alguma coisa para ajudar na atividade. Nesse meio tempo, o macaco entrou pela porta e atacou a nossa filha mais nova, né? Ela tem 1 ano e 10 meses, aí jogou ela no chão, a princípio já deu uma mordida assim, arrancou uma parte do couro cabeludo dela, deixou exposto o osso do crânio. Ele cravou a garra dele assim, a pata dele na testa dela, também fez outro ferimento muito profundo, né? A mãe tentou socorrer a filha e acabou se machucando também, mas sem gravidade. Ela puxou ele pela pelagem, assim, pelas costas. Daí nisso que ela puxou ele com a pata traseira, ela imagina que ele furou o braço dela, né? Ela também tomou 3 pontos no braço. O apartamento da família fica neste condomínio em Araucária, que tem uma área verde ao redor. De acordo com o síndico, o macaco apareceu no condomínio há mais ou menos 2 meses. Desde então, os moradores procuram uma solução, mas até agora nenhum órgão ambiental ofereceu ajuda. Eles ficam jogando um para o outro e não resolvem a situação. O pessoal tem colocado tela aqui, como vocês podem ver, e mesmo assim não tem resolvido e o pessoal está com medo agora, né? O bugio ronda a vizinhança. Hoje ele não apareceu, mas os vídeos feitos pelos moradores mostram que ele não fica apenas nessa área verde do condomínio. O macaco vai até os apartamentos, tenta abrir janelas. O pessoal aqui diz que ele não tem mais medo ou receio das pessoas. E muita gente que até achava divertida a presença do animal na área do prédio está preocupada e insegura com as reações do animal. A gente se preocupa pela situação da criança que foi atacada e tudo mais, e a gente não sabe a reação das pessoas porque são 2 vítimas, tanto a criança quanto o animal, com certeza não fez isso porque queria, mas acabou causando um transtorno e não deixa de ser um risco e tem que ser tratado como. Você se lembra que nós já mostramos esse macaco bugio aqui no Boa Noite Paraná. Hoje nós procuramos o IAP, a Força Verde e a Prefeitura de Araucária para saber o que vai ser feito com o macaco. O batalhão da Polícia Ambiental Força Verde informou que deu apoio à Secretaria de Meio Ambiente para localizar o macaco que atacou a criança. E que nos casos de animais silvestres dentro de casas, o acionamento deve ser feito à Prefeitura e ao Instituto Ambiental do Paraná. O Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, afirmou que é responsável pelo recebimento, tratamento e destinação adequada de animais silvestres que são trazidos ao Instituto e que cabe à pessoa contratar uma consultoria ambiental para realizar esse manejo. A Prefeitura de Araucária não retornou às nossas ligações. Olha, esse aqui eu vou falar com você, síndico. A importância da atuação do síndico. Esse bugio que atacou essa criança ali, um caso, né, lamentável, mas graças a Deus não houve um dano maior.
o síndico já tinha feito a sua parte, ele já havia notificado as autoridades sobre a presença desse animal próximo ao condomínio, porque os moradores relatavam que ele já estava ali várias vezes pulando nas sacadas, perturbando o condomínio. Mas aí o síndico ele foi lá, pediu para a prefeitura tomar uma providência, acabou que eles só tomaram a providência depois do acidente, o que é lamentável. Mas quando o síndico registra, ele corre atrás, ele está se isentando de uma responsabilidade. Então, síndico, você lembre também que animais em condomínio não são só animais domésticos, tem a questão dos animais silvestres, animais peçonhentos como os escorpiões. É o síndico que não segue a detetização conforme a RT do técnico, ele pode responder civilmente, então, e até criminalmente, né, quem sabe. Então, vamos aqui continuar lembrando que é responsabilidade do gestor do condomínio e também dos demais condôminos. Viu um animal silvestre rondando o condomínio, um animal que pode gerar algum perigo à saúde ou sossego ou segurança, notificar as autoridades competentes para que possam fazer a retirada do animal. Pessoal, agora nós vamos trazer um item que está relacionado à evolução. No início nós falamos que íamos tratar sobre evolução no ordenamento jurídico. Então vamos lá. Desde o início eu vim dizendo que os animais são tidos como coisas, são semoventes, que são seres dotados de movimento, mas que são coisas pelo Código Civil. Contudo, alguns países já têm trazido uma evolução, tirando esses animais do rol, lá no Código Civil, do rol dos bens e colocando em um rol de seres vivos. Eu vou ler aqui uma questão. Em 12 de dezembro de 2017, a Câmara Baixa do Parlamento Espanhol aprovou por unanimidade mudança no Código Civil, na Lei Hipotecária e no Código de Processo Civil Espanhol, com o objetivo de alterar, veja bem, o status jurídico dos animais de coisas para seres vivos. Agora a reforma inicia seu caminho dentro do Parlamento, podendo ainda sofrer emendas. Outros países também, como Espanha, Alemanha, Áustria, já estão modificando seus códigos civis. Agora, no Brasil, nós também já estamos com projetos de lei tramitando para que possa ser alterado. Porque os animais, como eu falei no início, eles têm uma relação hoje muito próxima dos seres humanos, chegando a tal ponto de os tribunais terem que enfrentar processos de guarda entre aspas. Nós sabemos que, na verdade, trata-se de uma obrigação de fazer, mas na questão bem famosa foi a de um Yorkshire, que após a separação de um casal, ele entrou, o cônjuge entrou com uma ação para poder visitar o animal, para vocês verem o tanto que a relação nossa hoje é próxima dos animais. Por isso que há uma justificativa lá no projeto de lei, trazendo isso, tirar os animais do rol das coisas para um rol de seres vivos, porque isso vai gerar no futuro novas garantias. O professor Fernando Simões, lá de São Paulo, ele trouxe uma questão bem futurista, mas algo que pode acontecer, uma questão do direito de reprodução dos animais. Hoje nós temos a questão da castração, né, o dono pode efetuar seguindo as normas, mas o professor apontou que no futuro, transformando eles em seres vivos, saindo do rol das coisas, alguns direitos eles podem até adquirir, como por exemplo de não sofrer a castração. Isso é bem legal. O projeto de lei ele ainda está em trâmite, né? O relator é Rodrigo Castro, ele ainda está lá na Constituição de Cidadania, Justiça e Cidadania, perdão, e a tendência é que ele seja aprovado. Já está em um trâmite bem avançado e agora eu vou passar para as considerações finais aqui sobre essa aula que nós tivemos aqui. Então vamos lá, a questão de animais em condomínio hoje vai muito além de pode ou não criar animais em condomínio. Nós estamos vendo as mudanças no ordenamento jurídico, onde é proposto a retirada dos animais do rol das coisas e criar um rol dos seres vivos. Porque embora hoje eles tenham a proteção legal da Constituição, no artigo 225, nós vimos que o legislador ele quer garantir mais direitos aos animais. Até mesmo essa questão de guarda de animais compartilhada, que hoje nós temos no judiciário, que na verdade não é uma guarda, vou deixar destacado aqui, são ações de obrigação de fazer ou não fazer, mas que a tendência é que no futuro, no momento ali de uma eventual
de um eventual divórcio ou uma dissolução de união, que seja disposto também com quem vai ficar aquele animalzinho querido. Vamos lá, pessoal, trazendo aqui nossas considerações finais. Nós vimos que hoje a questão de animais em condomínio está muito além da questão se pode ou não criar animais em condomínio. Nós já vimos que o judiciário tem entendido que é possível a criação de animais domésticos em condomínio, desde que respeitado o direito de vizinhança, lá o artigo 1277 do Código Civil. Não podendo, vamos voltar aqui à regrinha dos 3S para ficar bem claro, ferir a saúde, sossego ou segurança dos demais condôminos. Lembrando que o Código Civil já existem projetos para trazer os animais para a questão de descoisificação, ou seja, tirar os animais do rol das coisas, como eu disse lá atrás, e colocar em um rol de seres vivos. E qual é o objetivo disso? Garantir mais direitos aos animais. Porque embora existam leis esparsas, como nós vimos lá, que protegem os animais, o legislador ele quer garantir outros direitos que podem vir, questão que nós falamos sobre a guarda de animais, que no futuro, quem sabe, nós não vamos ter uma ação própria para isso. Hoje nós enfrentamos mais na questão civil mesmo, ali de ação de obrigação de fazer ou não fazer. Então eu quero deixar aqui os meus contatos para vocês. Qualquer dúvida que vocês possam ter, pode me enviar aqui no e-mail, nós vamos estar respondendo. Desde já, muito obrigado e bons estudos.